Pessoal, um filósofo questionou o meu vídeo, o vídeo Você Não Existe, e eu achei muito legal as coisas que ele trouxe aqui pra mim. Ele me mandou uma mensagem, e aí eu vou ler pra vocês a mensagem dele, as perguntas que ele deixou aqui, e eu vou responder as perguntas dele, porque são questionamentos maravilhosos que eu acredito que talvez vocês tenham tido. E vamos aprofundar mais ainda nesse assunto que você não existe, tá bom? Vamos falar mais sobre essa questão da realidade. O que é tudo isso? O que é a verdade, de fato? Como identificar ela? Eu vou responder todas as perguntas que ele colocou aqui e comentar sobre as mensagens que ele mandou. Então, seguinte, ele falou assim: bom dia, eu escutei seu vídeo, mas ficou um pouco e não entendido. Porque se a verdade é imutável e as coisas que mudam com o tempo, essas coisas não foram verdade nas épocas que elas existiam. Foi isso que fiquei na dúvida com seu vídeo. Então, que verdade é essa que não muda, né? É porque eu tô falando, gente, que a verdade ela é imutável, que não existe esse negócio de a verdade de cada um, existe a opinião de cada um, a crença de cada um. A verdade ela é verdade. Se ontem era uma verdade e hoje não é, então nunca foi, entendeu? A gente precisa ter uma base sólida, imutável, para dizer que é a verdade. A gente precisa disso, tá bom, gente? Então, beleza. Aí ele pega e continua aqui. A verdade, ela é imutável desde que existe o homem na face da terra, ou exatamente com a existência do homem e do pensamento. Ela é mutável de acordo com a sua época? Então ficou essa dúvida. Se a verdade está intensamente ligada à humanidade, ela passa a ser mutável, de acordo com aquilo que é criado em cada época. Nossa, essa frase é legal. Para mim, a explicação sua ficou um pouco confusa, mas eu procurei entender que existe uma verdade imutável e que o que existe na nossa cabeça, na verdade, são crenças que a gente cria e que no fundo são ilusões. Olha só, o filósofo está falando. O filósofo está falando. O que era determinado como verdade em uma determinada época pelo ser humano, com o passar do tempo e o desenvolvimento das coisas, passa a não ser mais verdade. Até 1950, não se acreditava que o homem poderia ir à Lua. A partir dessa época, quando o homem pisou na Lua, passou a ser uma nova verdade. As pessoas mudam, e isso não quer dizer que, na época que elas viam, tinha uma verdade com elas. Mas, em resumo, gostei muito do seu vídeo porque me levou a todos esses questionamentos e eu não pensava dessa maneira. Valeu, boa filosofia. Um pouco confusa para mim, mas valeu muito. A filosofia não deve nada para ninguém e foi através dela que as pessoas construíram e se evoluíram na humanidade. Que lindo, né, gente? Então vamos conversar, vamos falar sobre os questionamentos dele. Foram questionamentos muito bons. E eu vou gostar de conversar sobre isso com vocês. Então, primeiro, ele fala aqui. Então, primeiro, antes da gente falar do que ele tá falando, lembrem-se. A verdade, ela é imutável. A verdade, o mundo pode explodir, a humanidade acabar, que vai continuar existindo, tá bom? Se ontem você acreditava numa coisa. Olha só, quer ver uma coisa muito simples, que a gente vê isso em terapia. A pessoa chega na terapia comigo e fala assim: ah, Alice, eu me sinto feia, eu não vejo a minha beleza, não sei o que, não me sinto tal. Aí eu, não, beleza. Aí o que eu faço? Pra pessoa, ela acredita fielmente que ela não é bonita. Eu faço técnicas para ela começar a perceber a beleza que está nela. Em uma semana a pessoa já chega: nossa, eu percebi que o meu olho é bonito, que realmente o meu rosto é mais bonito e tal. Então, assim, a cara dela mudou? A cara dela não mudou. A cara dela sempre foi aquela. O conceito dela de feio e bonito mudou. Agora, qual é a verdade sobre tudo isso? Não é? Qual é a verdade sobre tudo isso se o rosto dela não mudou? Ela é realmente feia? Ela é realmente bonita? O que acontece é que não importa, sabe? O rosto dela é aquele ali. E o conceito de feio e bonito são conceitos mutáveis. Então é algo que a gente não pode se apegar porque não fazem parte
da verdade. O conceito de feio ou bonito são, né, mentiras, imaginações, palavras, opiniões que mudam de acordo com crenças, costumes, gerações. Então, se apegar, por exemplo, à aparência, vai se apegar a ilusões. Então, é disso que eu tô falando. Coisas mutáveis são ilusões, são mentiras. E o imutável é a verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que o Adhemar aqui, o filósofo Adhemar, está falando, gente. Porque se a verdade é imutável, e as coisas mudam com o tempo, essas coisas não foram verdade nas épocas que elas existiam, então, aí é que tá. O nosso ego, ele criou essa realidade, né? Ele criou toda essa fantasia que nós estamos convivendo, e o nosso ego, ele quer fazer papel de Deus. Então, ele quer que as coisas que ele inventou sejam uma verdade. Porém, todas as coisas inventadas morrem. E aí, o ego, para poder sustentar toda a mentira dele, todas as histórias que ele inventa, ele começa a distorcer o conceito de verdade, por exemplo. Então, o ego, ele vai pegar a minha opinião é a minha verdade. Não, não existe minha verdade. Entendeu isso? A pessoa ela já começa a se colocar numa posição de tipo, ninguém vai fazer eu mudar de ideia. Ninguém vai fazer eu largar essa ilusão aqui, esse ponto de vista aqui, essa crença aqui. Eu vou ficar presa a essa crença para sustentar as minhas ilusões. Então, não existe esse negócio de verdade nas épocas que existiam. Não, eram crenças, eram costumes, eram culturas, eram opiniões, eram ilusões que as pessoas estavam acreditando fielmente que eram verdades. Tipo, gente, quando queimavam as bruxas, que nem eram bruxas, uma mulher sabia escrever e já queimava ela, entendeu? É tudo ilusão, tudo história inventada pra obter poder sobre as coisas, entendeu? Próxima coisa aqui que o filósofo Adhemar falou é... Então, que verdade é essa que não muda? Então, como que a gente vai ver que verdade é essa que não muda? Como que vai ver essa verdade se tudo que eu tô olhando tá mudando constantemente? Não é meio tipo, gente, pra onde eu olho, o meu fone de ouvido, coitado. Isso aqui é pura ilusão holográfica, que está enganando até mesmo os meus sentidos. Tá enganando os meus sentidos, eu tô tocando nele, eu estou sentindo, pra mim é muito real. Mas vocês que já tiveram sonhos vívidos, os sonhos vívidos são muito reais também. A gente até pensa que é vigília, de tão real que é. Então, que verdade é essa que não muda? Existe uma coisa que eu acho muito legal, que se vocês seguirem um caminho de lógica, vocês vão chegar num ponto. Sabe uma coisa foda? Já ouviu aquela frase, penso, logo existo? A fonte da nossa existência é real, é uma verdade. No meu vídeo, Você Não Existe, eu tô falando do ego. Então assistam lá meu vídeo que eu vou dar mais detalhes sobre o que eu tô dizendo aqui. Os dois vídeos são complementares, então você pode assistir primeiro esse, depois lá e tudo mais. A fonte da nossa existência, ela é uma verdade. Ela é real. Pode explodir o universo inteiro que a fonte da existência vai continuar existindo. Então, beleza. A fonte da vida, a fonte da existência. Por mais que nós, né, cientistas, não entendemos ainda como que a vida funciona, nós sabemos que existe e que tem uma fonte que está suprindo tudo isso. Só não sabemos exatamente o que é, porque a gente fala, a natureza, mano, a natureza pode explodir, e aí?
as coisas vão deixar de existir? Não. Aí a gente vai para física quântica, a energia. E aí a gente vai pesquisando que nem louco para procurar essa fonte. Mas sabemos que existe uma fonte, pronto. Então, existe uma referência, eu vou deixar essa referência para vocês, eu vou explicar tudo primeiro, e eu vou deixar a referência de uma pessoa específica que vocês podem confiar no que ela fala, para entender o que é a verdade, tá bom? Mas existe um detalhe de como acessar isso, porque não é tão fácil. Porque olha só, o ego, ele não quer que você desfaça todas essas ilusões, todo esse sonho que você está. Então, se chega uma pessoa aqui no mundo e começa a expor tudo isso, o ego vai, sabe, condenar essa pessoa e se não conseguir condenar, vai tentar distorcer o que essa pessoa fala para conseguir se beneficiar, entendeu? Então, mas eu vou explicar tudo aqui para vocês e vocês tendo conhecimento, que o conhecimento é a base de tudo, aí eu explico como vocês vão acessar essa verdade, tá bom? E é simples, tá, gente? Não se preocupem. Aí o filósofo pega e fala assim: a verdade ela é imutável desde que existe o homem na face da Terra, ou exatamente com a existência do homem e do pensamento. Ela é mutável de acordo com sua época? A verdade não é mutável de acordo com a época, isso que a gente já conversou, né, gente? Então ficou essa dúvida. Se a verdade está intensamente ligada à humanidade, ela passa a ser mutável, de acordo com aquilo que é criado em cada época. Pronto, chegamos num ponto legal. A verdade não está ligada à humanidade, tá? Ela não está ligada no sentido de invenção da humanidade, que você falou que ela passa a ser mutável de acordo com aquilo que é criado em cada época. Na verdade, não é criado, é inventado. Cada época, cada geração inventa uma coisa e fala que aquilo é uma verdade a ser seguida, e se não seguir tem que bater na pessoa e tudo mais. Cancelar a pessoa porque falou uma coisa que não deveria, mas isso tudo são conceitos de errado e certo, dualidade, parte do mundo da ilusão, né? Então, a verdade, ela tem uma ligação no nosso ser, mas não na humanidade. O fato da gente acreditar em humanidade já faz parte da ilusão, porque olha, cai um meteoro aqui na Terra, a humanidade acaba, ou seja, a humanidade é parte de uma ilusão. Mas o nosso ser não é parte dessa ilusão. O ser, ele prevalece, ele vai permanecer. Por mais que eu tenho pós-graduação em neurociência e física da consciência, e a gente estudou bastante sobre essa questão de onde está a consciência, o que é a consciência. Eu até estudei física quântica nessa pós-graduação, e fica esse questionamento que a consciência, ela não está atrelada ao corpo. Mas a gente também não sabe onde que ela está. Porém, se morrer, se o corpo deixar de funcionar, isso não vai atrapalhar a sua consciência de permanecer, entendeu? Então é sobre isso que a minha pós-graduação estava questionando também sobre essa questão. Aí beleza, aí o Ademar pega e continua. Pra mim a explicação sua ficou um pouco confusa. Sim, é confusa, gente, porque o que a gente está conversando aqui precisa de um nível de despertar. O nível de expansão de consciência para compreender o que eu tô falando. Por isso que eu falo, os meus vídeos, eles têm camadas. O filósofo, ele já iniciou o processo dele de despertar. Eu até conversei com ele aqui, mandei mensagem para ele de volta e conseguimos expandir um pouquinho mais a mente dele e ele conseguiu compreender melhor ainda, né? Eu tirei as dúvidas dele aqui no privado, mas eu tô trazendo aqui para vocês também. Então, ele já expandiu mais ainda a mente dele. Vocês estão aqui, vocês já estão com a mente desperta. Já estão assim, o que está acontecendo, sabe? Vocês não estão mais focados nessa ilusão. Vocês estão questionando a ilusão que vocês estão vivendo. Por isso que eu falo que a galera que assiste o meu vídeo são pessoas muito especiais. Porque elas já iniciaram o processo do despertar da consciência. E os meus vídeos são voltados para esse tema, sim. Vamos juntos acordar, galera. Então, beleza. Para algumas pessoas pode ficar confuso sim, mas podem me mandar perguntas, porque
Se você já tá aqui, é porque você já tá interessado em acordar, tá bom? Aí, beleza, a Demar continua. Mas eu procurei entender que existe uma verdade imutável e que o que existe na nossa cabeça, na verdade, são crenças que a gente cria e que, no fundo, são ilusões. Eu achei bacana isso, porque, galera, a verdade, ela tá acessível a todo mundo. Pensa bem comigo, a sua fonte de vida, ela é a única verdade que você tem acesso, assim. Acesso direto, assim, sabe? E se a sua fonte de vida, ela é uma verdade, você pode entrar em contato com essa verdade quando quiser. E aí o legal é que o filósofo, ele chega com os questionamentos, mas embaixo ele já dá a resposta para os próprios questionamentos, ou seja, enquanto ele me mandava a mensagem, ele estava acessando a verdade. Ai, que lindo, gente. Que coisa mais gostosa. Ai, amo, amo, amo. E foi legal que ele foi trazendo a própria resposta. Sabe o que é isso, gente? É o próprio Deus respondendo pra ele através das palavras dele. Isso é muito lindo. Gente, quando eu falo de Deus, eu não tô falando do Deus das religiões, porque os deuses das religiões, cada dia alguém fala que ele é alguma coisa diferente. Um dia fala que ele castiga, outro dia fala que ele ama. Então, você percebe que esses conceitos são mutáveis. Ou seja, ninguém tá falando de Deus como a verdade sobre Deus aí, tá bom? Você só vai saber a verdade sobre Deus quando você acessar a fonte, tá? Então, aí ele continua. O que era determinado como verdade em uma determinada época pelo ser humano, com o passar do tempo, o desenvolvimento das coisas passa a não ser mais uma verdade. Ou seja, aquilo que foi verdade há 100 anos atrás e hoje não é mais, nunca foi uma verdade. Nunca foi uma verdade. Por exemplo, a revolução, né, feminista das mulheres, onde antigamente, há alguns anos atrás, colocava o homem acima da mulher, o homem é superior à mulher e blá blá blá. Hoje já tá lutando por essa igualdade, não é todo mundo mais que pensa assim. Então, afinal, o homem sempre esteve no conceito, gente, não na questão do comportamento da cultura, tá? O homem sempre foi algo superior à mulher? Nunca foi. Nunca foi. Porém, há 100 anos atrás, acreditavam que era e tratavam as mulheres daquela forma. Hoje, essa crença está mudando. E estão tratando as mulheres, está começando a mudar o comportamento em relação às mulheres, e as mulheres também estão começando a se afirmar. Porém, esse lance de um é maior que o outro, isso é uma verdadeira ilusão, uma mentira. Parte dos conflitos do ego porque o que acontece? O ego, ele precisa inventar histórias para sentir que aqui é real. O sofrimento torna aqui mais real, tá? E isso é assustador, porque olha só, é como se a gente escolhesse sofrer só para afirmar que aqui é uma realidade. A gente escolhe um time político, a gente escolhe um time religioso para ver conflitos, para sentir que aqui é real. Mas isso não passa de uma mera ilusão, gente. Então, e aí ele pega e fala assim, as pessoas mudam, isso não quer dizer que na época que elas viviam tinha uma verdade com elas. Não, ela não tinha. Legal, gente. E agora o que eu queria falar com vocês, porque eu precisava dessa introdução de conhecimento, eu sempre falo, precisa de base de conhecimento para receber as atividadezinhas que eu gosto de dar para vocês. Existe uma pessoa que sempre falou, o céu e a terra vão passar, tudo vai passar, mas as minhas palavras vão prevalecer. Quem fala isso? Quem falou isso, gente? Jesus. Jesus não é o único que tem acesso à verdade. Existem outros grandes mestres iluminados que têm, mas ele é o que eu acredito que está mais acessível aí para a nossa cultura cristã. Porém, quando vocês forem ler o que ele está falando, tentem retirar o máximo possível que vocês conseguirem o seu conceito sobre a realidade, tentar entender o que ele queria dizer e não o que você quer acreditar em cima do que ele está falando, entendeu? Cuidado pro seu ego não tentar alimentar suas ilusões com o que Jesus falava. Cuidado mesmo. Mas para você não cair nessa armadilha,
faz uma oração para sua fonte. Lembra que eu falei que tem a fonte da existência, a fonte da vida? Então, e vida, gente, não é a vida do corpo, tá? É a vida do seu espírito, da sua alma, é a sua existência mesmo, a existência da sua consciência, tá? Então, tenta entrar em contato com a sua fonte, que ela é a verdade, e você tem contato direto, assim, com ela. E pede para ela, com muita sinceridade, a revelação. Pede essa revelação e só aguarda. Porque você também precisa confiar que ela sabe o momento certo. Porque se você não estiver preparado, você vai ficar doidão da cabeça, tá bom? Então pede para sua fonte uma revelação. Pede para sua fonte talvez um caminho, sabe? Ou uma pessoa para dizer uma palavra. Ou você se inscreve no meu canal, porque eu também tô falando aqui, entendeu? Ativa o sininho. Mas vai assim, direto pra fonte e fala: mano, fonte, por favor, me mostra a verdade nas cenas. E lembra, gente, que a verdade sobre as cenas não tem nada a ver com, por exemplo, se alguém te atacar, não existe ataque. Não existe ataque, existe pedido de socorro, existe pedido para ser amado, tá bom? As pessoas não sabem que elas estão querendo ser amadas, e aí elas pegam esse desconforto e saem culpando os outros, entendeu? E atacando, mas na verdade, as pessoas que elas estão direcionando a culpa são as pessoas que elas estão pedindo por socorro. Então, ó, quando você pedir para a fonte a verdade, lembre-se, olhe para as cenas e tenta silenciar sua mente no sentido de dar opinião sobre qualquer coisa, né? A opinião é um julgamento. Ah, bonito, feio, errado, certo, tudo isso tá te atrapalhando a ver a verdade. Quando acontecer uma coisa que estiver te causando desconforto, lembra, esse desconforto quer confirmar que aqui é uma realidade, mas só tá aí para poder te prender nas ilusões. Então pede para a fonte: tira esse desconforto de mim, por favor, e me ajuda a ver a verdade sobre essa cena. Me ajuda a ver a verdade sobre essa cena. Dependendo do seu nível de sinceridade, a questão de segundos, sai a ansiedade, sai tudo, gente. Eu sei disso, já aconteceu comigo, é muito louco. Mas não se apegue se não sair instantaneamente. Às vezes você precisa só de alguns minutinhos, sabe? Ou de algumas horas, talvez, para alguém aparecer e te dar uma frase respondendo a sua pergunta, sendo que a pessoa nem sabe que você falou com a sua fonte, entendeu? É muito show isso, muito show. Tá bom, pessoal? Deixem um like aí, compartilhem o vídeo pra gente despertar mais pessoas, pra ajudar mais pessoas, porque esses vídeos o objetivo é o fim desse sofrimento, dessa ilusão que nós estamos, tá bom? E vamos ser mais felizes, né? O fim do sofrimento e a conscientização de que nós somos felizes e de que nós somos amor, tá bom? Beijinho, amo vocês, tchau, tchau.